Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de confraternização. Hoje é um dia de reunião. E nesta reunião, então, estamos aqui, eu, Aloísio. Comigo, Eduardo Araújo. E com Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Então, hoje nós teremos a nossa ceia servida, certo, com os ensinamentos de Jesus, nessa comemoração do seu nascimento, nessa comemoração do Natal, do natalício, do Natal, nascimento de Jesus. E quando nós dedicamos esse programa de hoje para conversarmos um pouco a respeito dessa data magna para toda a cristandade e para o mundo, de um modo geral. Vamos lembrar que o nascimento de Jesus, ele marca uma divisão no tempo, como para nós é conhecido, antes e depois do Cristo. Então, nada mais justo que nós dediquemos algum tempo para que nós pensemos a respeito do nosso mestre, do seu papel, da sua importância, do valor que tem de que nós estejamos conectados a Jesus. Jesus está sempre conosco, mas a pergunta que se faz, e nós estamos com Jesus? Então hoje é um dia em que a humanidade toda, ela se reúne para comemorar. Mas comemorar o quê? Nós nos atemos muitas vezes às comemorações materiais e nos esquecemos a razão de nós estarmos reunidos e de nós estarmos comemorando. E o aniversariante é o nosso mestre, o aniversariante é Jesus. Então vamos conversar um pouquinho a respeito do significado desta data que nós denominamos de Natal, ou de natalício, ou do nascimento de Jesus. Nós sabemos que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido nesta época que nós estamos aqui comemorando, mas isso não importa. Porque no hemisfério norte, onde ocorreu a chegada de Jesus, seria o inverno. E no inverno não seria a época dessa jornada que Maria e José realizaram rumo para que fosse feito o cadastro determinado por Herodes. Então vamos abstrair desses aspectos materiais e vamos nos lembrar que o Natal para nós tem o significado de nós nos lembrarmos de Jesus. E é isso que ocorre em todo o mundo nesse momento. Nós vemos as vitrines enfeitadas, as famílias se reunindo, a compra de presentes, a ornamentação do pinheiro de Natal, certo? A ceia que congrega e agrega todos os amigos e familiares. Então, todas essas coisas que ocorrem nessa época do ano, elas são voltadas para a comemoração e para a homenagem do aniversariante, que é Jesus. Então, é com esse intuito, com essa finalidade, que nós dedicamos esse nosso encontro de hoje para lembrarmos e homenagearmos no seu dia, porque hoje é dia 25 de dezembro, homenagearmos
o nosso mestre, que tanto valor e tanta importância tem para cada um e para todos nós. Vamos ler? Vamos. Então vamos ler. Vamos ler aqui uma página. Natal na Visão Espírita, texto de Marta Antunes. Ela é da Federação Espírita Brasileira, é uma das vice-presidentes da Federação Espírita Brasileira. Então vamos lá. Ela coloca aqui para nós o significado do Natal para os espíritas. Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, porque foi a data retirada de uma festa pagã muito popular, existente na Roma Antiga, e que fora oficializada pelo imperador Aureliano em 274 d.C. A finalidade da festa era homenagear o deus Sol, Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano, e festejar o início do solstício de inverno. Com o triunfo do cristianismo, séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o nascimento do Cristo, que efetivamente não ocorreu em 25 de dezembro, considerado desde então como o verdadeiro sol de justiça. Com o passar do tempo, hábitos e costumes de diferentes culturas foram incorporados ao Natal, impregnando de simbolismo. A árvore natalina, por exemplo, é contribuição alemã, instituída no século XVI, com o intuito de reverenciar a vida, sobretudo no que diz respeito aos pinheiros, que conservam a folhagem verde no inverno. Interessante isso, né? O pinheiro conserva. O presépio foi ideia de Francisco de Assis, no século XIII. As bolas e estrelas que no passado se adornavam o carvalho, precursor da atual árvore de Natal. Antes de serem substituídas por lâmpadas elétricas coloridas, as velas eram enfeites comuns nas árvores, como um sinal de purificação. E as chamas acesas no dia 25 de dezembro são uma referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo. A estrela que se coloca no topo da árvore é para recordar a que surgiu em Belém, por ocasião do nascimento de Jesus. Os cartões de Natal apareceram pela primeira vez na Inglaterra, em meados do século XIX. Os espíritas veem o Natal sob outra ótica, que vai além da troca de presentes e a realização do banquete natalino, atividades típicas do dia. Já compreendem a importância de renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. A despeito do relevante significado que envolve o nascimento e a vida do Cristo e sua mensagem evangélica, sabemos que muitos representantes da cristandade agem como cristãos sem o Cristo, porque vivenciam um cristianismo de aparência. Podemos parar aqui para comentar um pouquinho ou o senhor quer que leia tudo? Não, vai. Não. Vai aonde, senhor Luiz? Comente. Comentar, né? Porque é muito bom isso aqui. Esse significado, né, espírita, né, do Natal, com respeito, claro, à tradição, aquilo que é comemorado pelas pessoas, mas se o aniversariante seria Jesus, né, o que ele gostaria? Certamente é o que está colocado aqui nesse artigo, nesse texto da Marta Antunes, que essas pessoas que escolhem essa data natalina, que apesar de não ser a data que Jesus efetivamente nasceu, porque não se tem certeza da data, mas do período, né? Talvez o mês de abril, alguns dizem, mas isso pouco importa, o que importa é o simbolismo mesmo. Daqueles que reservam este dia, esta noite em especial, para visitar os desamparados, né? Levar um conforto. É claro que a gente sabe que é uma data que a família está reunida, os amigos, nada contra isso, né? Ao contrário, muitas vezes
Na noite de Natal há reconciliações, as pessoas repensam um pouco questões de menor importância, mas eu admiro profundamente aqueles que dedicam a noite de Natal ou o dia de Natal para levar um pouco de ajuda, conforto espiritual àqueles que são os desvalidos, né, os desamparados, que é o que Jesus esperava de cada um de nós. É uma outra visão de Natal, talvez até incompreendida por muitos espíritas. Você vai largar a família para ir na rua distribuir uma ceia? Isso é a noite da família, o dia da família. Eu já vi pessoas censurando esse tipo de comportamento como não adequado, que Natal é o dia da família. Mas, na verdade, o que Jesus espera de nós, não é, Miranda? Lembrando que a família começa na família humana, não é? Então, são seres que se reúnem dentro do lar. A nossa família biológica, que é célula dessa família humana, nós sabemos que o Natal, em realidade, é todo dia. Dentro do esforço de compreensão, de respeito, dignidade. Mas uma horinha que nós tiremos para levar um pão a quem está na esquina, levar um agasalho para quem está no relento, não é descuidar da família biológica, mas é envolver a família humana no todo. Quando Jesus na cruz fala para Maria de Nazaré, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, foi para unir justamente essa irmandade, que é a família humana. Agora, nessa página que o Aloysio trouxe, tem uma outra página aqui que ele diz o seguinte: o Natal para o espírita representa a comemoração do aniversário de Jesus. O dono da festa é o mestre. Quem deve receber os presentes e as homenagens é o aniversariante e não nós. O aniversariante tem os seus convidados, que são os pobres, os deserdados, os coxos, os estropiados, os sofredores. Será que realmente somos convidados do Cristo nessa festa? Qual o presente que deveremos lhe oferecer? O que ele gostaria de receber? Sabemos que o que ele mais quer é que cumpramos a vontade de Deus, nosso Pai. E todos os dias renovamos os nossos compromissos no Pai Nosso, dizendo: seja feita a vossa vontade. Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos nessa festa ou fomos barrados? Não é? Lembrando esse irmão que está no relento, e no dia de Natal, você pode de repente não ir nem no dia 24 ou no dia 25, mas na sua comemoração para o seu Natal em família biológica, que você também abra um espaço para ver aquele que está necessitado. Porque se Jesus é o aniversariante e ele não tem corpo mais na terra que precisa de agasalho e de comida, ele diz assim: todas as vezes que fizerdes a um desses mais pequeninos, é a mim que estáis fazendo. Então, que na comemoração da nossa família, de estarmos reunidos ali, nos lembremos de que Jesus está presente naquele que não tem uma família biológica ao lado. E que ele pode ser o nosso aniversariante naquela hora. Imagina alguém que está na rua que não espera. Hoje em dia já existem grupos que se organizam. Então, quem faz esse atendimento com pessoas em situação de risco na rua, sabe que eles já ficam na expectativa. Mas, às vezes, tem alguém em torno de nós, vulnerável, e que nós não percebemos. Então, se nós queremos realmente ser convidados do Cristo, nesta festa em que Ele é homenageado, que busquemos pedir a Ele já de agora: Senhor, me auxilia a desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a perceber aquele infortúnio oculto que eu posso minimizar em teu nome. E aí o Natal vai sair do dia 25 de dezembro, que já é louvável que a humanidade terrena pelo menos um dia faça esse momento de pausa, ainda que muitos estejam distraídos para os festejos da comida, da bebida, mas eu fico imaginando que tem sempre alguém no lar que pensa no aniversariante, ainda que não fale. Mas quando faz aquela comida, prepara aquela recepção com carinho, está pensando em oferecer o melhor de si. E é isso que Jesus quer, não é? Nós podemos trazer esse Natal para o Natal permanente. Nas nossas atividades diárias, colocar maior consciência no que fazemos. Quando oferecemos algo a alguém, que sejamos... que junto com aquele algo, siga um pedaço de nós. Nossa oração, nosso desejo sincero, não é? O nosso silêncio, o nosso perdão, a nossa desculpa. É mais ou menos assim. Vocês estão comentando aqui
uma coisa que é muito interessante e é muito comum de nós verificarmos, que o Natal é uma festa da família. Aí vem a pergunta, quem é a nossa família? Vamos lembrar da passagem do Evangelho, quando os familiares de Jesus o buscam, certo? E ele está reunido com um grupo onde ele transmitia os seus ensinamentos, e vem avisá-lo, né? Olha, a sua família está aí fora e vieram buscá-lo. E Jesus se vira para quem o informou e diz, mas quem é minha família? Minha família são todos aqueles que cumprem as leis do meu Pai. Então, isso é o que nós temos. E a lei de Deus é a lei do amor. Então, a nossa família, não a família biológica, mas a família de sentimentos, a família de afinidade, a família que nós cultivamos com amor, que nós procuramos cada vez mais ampliar e transformar na família que Jesus nos ensinou, que é a família universal. Certo? Então, isto é o que nós temos que ter em mente quando nós fazemos os nossos festejos. Jesus, quando nos ensina, ele diz, quando deres um banquete, convida para ele os rotos, os estrupiados, os aleijados, isto é, em outras palavras, aqueles que têm dificuldades na sua vida de podendo estar reunidos. Então, quando nós fazemos as nossas comemorações, não vamos esquecer daqueles que não podem fazer da mesma maneira que nós. Foi o que nós acabamos de lembrar aqui, e nós não estamos criando nada, não estamos condenando nada, apenas estamos tentando organizar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós tenhamos efetivamente uma homenagem a Jesus, cumprindo aquilo que ele nos ensinou. Jesus nunca negou estar com quem quer que seja, independente da sua situação econômica, física, de poder, etc. Sempre buscou aqueles que, na sua humildade, na sua simplicidade, apresentavam-se como filhos de Deus e irmãos, efetivamente, do nosso Mestre. Então vamos dedicar um tempinho. O Natal, para nós, pode ser todos os dias, ou deve ser todos os dias. Nós não precisamos nos apartar do nosso grupo familiar, físico, corpóreo, no dia 25, mas nós podemos fazer nos outros 364 dias do ano, nós podemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E vamos comemorar o Natal de Jesus, a vinda de Jesus, vamos homenagear o aniversariante em todos os dias do ano, fazendo e promovendo a caridade, o amor ao próximo como a nós mesmos, e lembrando que Deus, acima de todos nós, deve ser amado. Então isso é que deve ter o sentido verdadeiro do Natal para o cristão. Eu não digo nem para o espírita, não, porque o espírita é cristão, mas para o cristão. O cristão homenageia Jesus com o amor ao nosso próximo, de um modo geral. Esse parágrafo aqui a gente poderia ficar horas, né? O tempo já voou, mas quando ela diz que os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Em espírito. Ainda falta muito, você vê quantos natais já vivemos e quanta falta de compreensão nós temos em relação ao Natal. Eu acho que a gente precisa realmente repensar o que significa o Natal. E ela, nesse mesmo parágrafo, ela diz: sabemos que muitos representantes da cristandade agem como cristãos, sem o Cristo, porque vivenciam um cristianismo de aparência. Enquanto nós vivermos um cristianismo de aparência por fora, estaremos longe de viver em realidade por dentro. E sabendo da nossa condição ainda, tem outra mensagem do livro Mensagens de Amor, onde o Espírito Ariel, ele diz o seguinte, que
que essa estrela de Belém, a luz dela não recaiu nem sobre o palácio de muitos ricos fariseus, nem sobre a residência nobre de sacerdotes do templo, nem sobre os telhados de uma casa opulenta de algum dos conquistadores romanos. Ela recaiu justamente lá no estábulo, na estrebaria, não é? Onde ele pousou na sua primeira noite, na manjedoura, que era um coxo dos animais, sobre a palha, e sendo aquecida pela respiração dos animais, porque era inverno. Então, quando Jesus, mais tarde, ele responde a Pilatos, o meu reino não é desse mundo, é porque, na realidade, o reino dele é o reino do Espírito imortal. E a manjedoura que ele idealiza é o nosso coração, através das nossas emoções, não é? Então, é por isso que o verdadeiro sentido do Natal tem que estar nessa renovação do Espírito imortal que nós somos. O Natal, esses símbolos do Natal, eu vou fazer um pleonasmo aqui, eles têm um simbolismo. Tudo tem um simbolismo. A própria manjedoura era um local de alimento, não é? Era um local de alimento dos animais. E é então onde Jesus surge como trazendo para nós o nosso alimento espiritual. Então esses simbolismos são símbolos, está bem, mas tem um significado que nós devemos entender e buscar, praticar, colocar em nossas vidas. E estamos chegando aí ao final deste programa, né? Faltam 2 minutinhos aí. Então você que está em casa, nos escutando agora, você que está se sentindo sozinho, né? Porque para muitas pessoas a companhia é o seu radinho de pilha, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Saiba que nós estamos aqui junto com você nesse momento. Você não está só. Você tem aí seu benfeitor espiritual, seu anjo guardião, amigos espirituais, familiares desencarnados que vos acompanham. Às vezes nos sentimos sozinhos, materialmente falando, mas podemos estar muito bem acompanhados espiritualmente. Enquanto que muitas vezes estamos cercados de pessoas, mas infelizmente distantes do Cristo, numa noite como essa. Cada ouvinte é parte da nossa família, né? Que abre as portas da casa através do radinho, do coração através da mensagem que busca e que comunga conosco nesse Natal permanente o ano inteiro. Então, que Jesus possa abençoar, inspirar, acolher, e que durante o desdobramento, aquele que está passando por situações que fogem ao nosso conhecimento, que eles sintam-se amparados e cuidados por Jesus. E aí, Aloysio Guigino? Nós sempre dedicamos nessa época um programa para nos referirmos a essa data tão marcante, tão especial, tão importante para todos nós, que é a da chegada de Jesus até o nosso convívio e trazendo para todos nós aquilo que hoje em dia nós procuramos seguir dentro do contido no Evangelho. Mas para que nós tivéssemos e tenhamos o Evangelho, Jesus teve que chegar até nós. E é isso que nós comemoramos, a chegada de Jesus até nós, quando nós passamos a ter uma outra visão da nossa estrada evolutiva. Vamos lembrar que até essa época de Jesus, nós seguíamos, certo, basicamente a lei mosaica. E quando a primeira revelação, e quando nós vamos verificar a lei mosaica na sua essência, na sua base, os 10 mandamentos, nós verificamos que 8 começam com a palavra não. É o que não pode ser feito. E Jesus veio trazer o que nós devemos fazer. Então isto é aí que está a importância dessa sua vinda, e é aí que nós nos regozijamos por Jesus. Que tenhamos todos um bom Natal com Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos. Paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos mais uma vez e vamos continuar nosso estudo da Revista Espírita. No programa de hoje, estaremos lendo alguns trechos e comentando a matéria de título Educação de Além-Túmulo, publicada por Kardec em maio de 1868. Ele começa assim: escrevem-nos de Caen, que é uma cidade do interior da França, e geralmente esses missivistas escreviam para Kardec, eram membros correspondentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, um deles escreve: uma mãe e suas 3 filhas, querendo estudar a doutrina espírita, não podiam ler 2 páginas sem sentir um mal-estar de que não se davam conta. Um dia, encontrei-me em casa dessas senhoras com uma jovem médium sonâmbula muito lúcida. Esta adormeceu espontaneamente e viu perto de si um espírito que reconheceu como o Abade L, antigo cura do lugar, morto há uns 10 anos. E aí é transcrita na revista o diálogo com os espíritos. Sois vós, com o Abade, sois vós, senhor cura, que impedis esta família de ler? Resposta: sim, sou eu. Velo incessantemente sobre o rebanho confiado aos meus cuidados. Há muito tempo que vos vejo querer instruir minhas penitentes em vossa triste doutrina. Quem vos deu o direito de ensinar? Fizestes estudos para isto? Então, como vemos, queridos irmãos, o espírito não permitia que a senhora e suas 3 filhas estudassem doutrina espírita. E quando ele se manifestou, ele não reconhecia naquela senhora, como não reconhecia nesse senhor que escreveu para Kardec, e uma autoridade para ensinar a religião para as pessoas. E ainda reclama: fizestes estudos para isto? E aí nós vamos comentar, queridos irmãos, que hoje a coisa não é assim, não. Mas nesses idos lá de 1868, muito antes, bem antes, a Igreja Católica Apostólica Romana fazia um combate ferrenho, muito forte à doutrina espírita, aos espíritas. Era uma coisa muito séria. Houve programas aqui em que nós comentamos o Auto de Fé de Barcelona, em que a igreja queimou os livros de Kardec e vários outros livros de autores que falavam coisas semelhantes, coisas convergentes com aquilo que a doutrina ensinava. Queimaram mais de 300 livros no Auto de Fé. Foi uma agressão muito grande à doutrina que estava surgindo, mas funcionou ao contrário. Por quê? Porque depois que acabaram do ato e as autoridades eclesiásticas foram embora, o que aconteceu? O povo correu, abafou o fogo e pegou os livros, levou os livros, uma curiosidade danada, todo mundo querendo saber que livros eram aqueles que a igreja estava queimando em praça pública. Não ficou um livro no local. E foi uma propaganda ótima para a doutrina na ocasião. Aqui o que está acontecendo? O Abade desencarnou e continuou ainda na parte espiritual com aquela
achando que era uma missão dele não permitir que as pessoas pudessem estudar doutrina espírita, que naquela época era considerada coisa por essas pessoas como coisa do diabo. Então, a mensagem inicia realmente colocando esse fato, que existe até hoje espíritos desencarnados que mantêm ideias contrárias à doutrina espírita e que se manifestam, às vezes, até em centros espíritas, combatendo, reclamando, e se dizendo representantes de outras religiões ou de outras correntes de pensamento, né? E com isso, então, há uma oportunidade de haver o diálogo, porque eles são levados justamente para poder conversar, como aconteceu aqui em 1868. E continua então a matéria Educação de Além-Túmulo, na Revista Espírita de maio de 1868, o diálogo entre o espírito desencarnado do Sr. Abade e o correspondente da Revista Espírita, que estava ali à frente dos trabalhos, porque a manifestação foi através de uma jovem médium sonâmbula, muito lúcida, com uma qualidade muito boa na sua mediunidade. Então vamos à continuação do diálogo entre os dois. Dizei-me, Sr. Abade, perguntou o experimentador, estás no céu? Resposta, não. Não sou bastante puro para ver Deus. Então estás nas chamas do purgatório? Respondeu o Abade, não, pois não sofro. Vistes o inferno? Respondeu, fazei-me tremer, vós me perturbais. Não posso vos responder, porque talvez me digais que devo estar numa dessas três coisas. Tremo ao pensar no que dizes, e contudo sou atraído para vós pela lógica de vossos raciocínios. Voltarei e discutirei convosco. Com efeito, ele voltou muitas vezes. Discutimos, e ele compreendeu tão bem que o entusiasmo ganhou. Ultimamente exclamava, sim, agora sou espírita. Dizei-o a todos os que ensinam. Ah, como gostaria que compreendessem Deus como este anjo me fez conhecer. Falava de Carita, espírito que tinha vindo a nós e diante da qual ele caiu de joelhos dizendo que não era um espírito, mas um anjo. Desde esse momento ele tomou por missão instruir os que pretendem instruir os outros. Como veem, queridos irmãos, realmente aquela época era uma época de fanatismo. E interessante é que o espírito ficou tão tocado ali, tão mexido com a doutrinação, com as explicações, melhor dizendo, que o experimentador fez, procurando abrir-lhe os olhos, que chegou até a dizer, agora sou espírita. Ele não era espírita, agora ele tinha descoberto que a doutrina espírita era uma doutrina realmente de esclarecimento, de amor, de paz, de harmonia interior, uma doutrina que adota plena, total e absolutamente a moral do Cristo. Então ele se entusiasmou e já se disse espírita. Não, ele estava se iniciando nos primeiros passos de aprender a doutrina dos espíritos. Esse espírito Carita que é mencionado, que o espírito desencarnado do Abade L viu, é aquele mesmo espírito que tem uma mensagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo e que nós sugerimos que os nossos ouvintes que têm interesse nesse tema da caridade, eu acho que todos têm, procurem lá ver a mensagem, no capítulo Dai com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Depois, Kardec transcreve ainda da missiva do correspondente de Caen, ele descreve uma mensagem de um médico desencarnado, materialista, mas o tempo do programa não nos permite abordar esse trecho, então nós vamos
para os comentários de Kardec. Esses dois exemplos vêm confirmar esses três grandes princípios revelados pelo Espiritismo, a saber: primeiro, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo mais ou menos longo, as ideias e os preconceitos que tinha durante a vida terrestre. Segundo, que se modifica, progride e adquire novos conhecimentos no mundo dos espíritos. Terceiro, que os encarnados podem concorrer para o progresso dos espíritos desencarnados. E continua Kardec: estes princípios, resultado de inúmeras observações, têm uma importância capital, porque derrubam todas as ideias implantadas pelas crenças religiosas sobre o estado estacionário e definitivo dos espíritos após a morte, que é ou vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Parêntese foi nosso. Desde que demonstrado o progresso no estado espiritual, todas as crenças fundadas sobre a perpetuidade de uma situação uniforme qualquer caem diante da autoridade dos fatos. Também caem diante da razão filosófica, que diz que o progresso é uma lei da natureza e que o estado estacionário dos espíritos seria ao mesmo tempo a negação dessa lei e da própria justiça de Deus. Essa matéria, queridos irmãos, está publicada na Revista Espírita, de maio de 1868. Posteriormente, algumas décadas depois, isso, se não nos enganamos, até meados do século passado, a Igreja Católica Apostólica Romana pôs por terra a ideia do purgatório, né? Então hoje, e até mesmo hoje nas hostes católicas, os nossos irmãos que amam e servem ao próximo na igreja, nas igrejas de um modo geral, eles não falam mais em céu, não falam mais em inferno. Todas as religiões hoje em dia focam muito mais na reforma interior da pessoa, da busca da salvação, enfim, de a pessoa fazer aquilo que Deus espera que faça. E é claro que há algumas que acenam com o céu para conquistar seus fiéis, mas essa forma de convencer as pessoas a se perfiliarem em alguma religião já está um tanto ultrapassada. As pessoas não estão mais aceitando serem arregimentadas com essas ideias ou de um inferno aterrador ou de um céu paradisíaco. As pessoas hoje costumam ter um pouco mais de exigência, de lógica, de uso da razão e discutir bem a justiça divina, que, por exemplo, seria incapaz de colocar um espírito eternamente sofrendo numa região com as características do inferno. Isso está totalmente em desacordo com a lei de Deus, que impõe como dever o amor e a caridade. Nós vamos abrir um parênteses no estudo da matéria em si, para fazer aqui uma observação que julgamos fundamental, para não parecer que nós estamos aqui desqualificando os nossos irmãos de caminhada, que desde séculos e séculos, através da Igreja Católica Apostólica Romana, servem à humanidade. E para nós demonstrarmos com mais absoluta clareza e com muita força o que acabamos de dizer, nós vamos lembrar
que da equipe de espíritos superiores que vieram trazer a doutrina essa que Kardec, por esse motivo, denominou doutrina dos espíritos, muitos desses espíritos eram justamente espíritos que tinham encarnações passadas, vivido, atuado e sido exemplos na própria vida da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, enfim, o espírito, em qualquer lugar em que ele se perfilha, para amar e servir ao próximo, seja em que lugar for, ele vai fazer diferença, como se costuma dizer hoje em dia. Vamos tirar do campo da religião um médico que, além de todos os conhecimentos científicos que ele adquire, ele exerce a sua medicina com compreensão, com sensibilidade, com o sofrimento, a dor dos seus clientes. Se ele exerce a sua profissão com dedicação, com respeito pelo cliente, enfim, se ele exerce a sua profissão com esse sentido elevado, com essa essência boa em tudo que ele faz, é claro que será um espírito altamente benéfico para o extrato psicossocioeconômico onde ele viva. Se ele se for arregimentado em alguma corrente de pensamento, é claro que ele vai se destacar dentro dessa corrente. Por quê? Pela sua natureza de pessoa comprometida com o bem, comprometida com amor ao próximo, comprometida com serviço ao semelhante, que necessita, e num planeta como o nosso, de provas e expiações, como há pessoas que necessitam de amor, de carinho, de compreensão, de respeito, de ajuda, de tudo quanto é tipo. Progredindo o espírito fora da encarnação, ou seja, na pátria espiritual, o comentário foi nosso, disso resulta esta outra consequência não menos capital, que voltando à Terra, traz a dupla conquista das existências anteriores e da erraticidade. Assim se realiza o progresso das gerações. É incontestável que quando o médico e o padre, dos quais se falou acima, renascerem, trarão ideias e opiniões completamente diversas das que tinham na existência que acabam de deixar. Um não será mais fanático, o outro não será mais materialista, e ambos serão espíritas. O mesmo se pode dizer do Dr. Morel Lavayer, do bispo de Barcelona e de tantos outros. Há, pois, utilidade para o futuro da sociedade em se ocupar da educação dos espíritos. Esse parágrafo, queridos irmãos, merece alguns comentários realmente. Primeiro, que o espírito progride fora da reencarnação, ou seja, progride na chamada erraticidade. Progride na chamada erraticidade. O que é a erraticidade? Não é o espírito sair perdido por aí no mundo dos espíritos, não. A erraticidade nada mais é do que o espaço de tempo em que o espírito fica na pátria espiritual de uma reencarnação para outra, em algum lugar do espaço, em algum lugar em que ele para o qual ele é levado pelos espíritos superiores em razão do progresso espiritual que ele tenha conseguido. Então, a gente desencarna e não fica na espiritualidade como se fosse em estado catalético, mentalmente e intelectualmente, para só voltar a ter ações e aprender e a progredir numa próxima encarnação. Não, desencarnados, a gente progride tanto
quanto estando encarnados, e às vezes até mais ainda. A gente pode desencarnar pelo que nós fizemos na nossa reencarnação, pelo que nós nos dedicamos ao bem, etc. Nós podemos, em nome da misericórdia de Deus, sermos levados pelos espíritos superiores para regiões do espaço onde nós vamos aprender muito, nós vamos ter instrutores espirituais que irão nos ensinar muito mais, e quando nós reencarnarmos, nós traremos uma bagagem de conhecimento intelectual e moral muito maior do que aquela que nós levamos quando desencarnamos. Dito aqui é que o religioso fanático não o será mais. O médico materialista também não será. Agora, o missivista que escreveu a Kardec falou uma coisa aqui que na verdade não é assim. Isso não quer dizer que ambos se tornarão espíritas. Não, isso até é um perigo, porque quando alguma pessoa se volta para a doutrina espírita, começa a estudar a doutrina, começa a frequentar uma casa espírita, é até talvez uma indelicadeza as pessoas que já são espíritas há muito tempo ficarem assim pressionando ou sutilmente ou flagrantemente pressionando a criatura para cada vez mais ela se integrar na casa e quer logo colocá-las fazendo alguma tarefa, né, com o sentido de que ela se torne espírita o mais rapidamente possível. Isso não é um procedimento adequado. A pessoa tem que ter ampla, total e absoluta liberdade de, frequentando uma casa espírita, ela de si mesma, sem pressão de ninguém, sem constrangimento da parte de ninguém, ela ir ali absorvendo os conhecimentos, aceitando ou não aceitando as coisas, as que não aceitar, procurar quem de direito na instituição para se esclarecer. Enfim, a casa espírita tem que deixar aquela pessoa totalmente livre, desembaraçada, para ela se tornar espírita ou não, ela continuar frequentando a instituição ou não. Chegamos ao final do programa, queridos amigos. Muita saúde, muita paz, muita alegria e continuemos caminhando no bem, sempre para frente e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.